Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje, no Cotidiano, eu recebo um psicólogo. A gente vai conversar sobre luto. Também tem a dica do nosso Nutri, Jefferson Arruda, sobre alimentação para bebês. Seu filho, ele brinca com slime, ó. Especialistas encontraram uma substância nos slimes feitos em casa que pode fazer mal à saúde das crianças. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Hoje também é dia de dica do professor Marcelo. Você vai aprender a fazer uma máscara para evitar o ressecamento da pele agora no inverno. E ainda tem uma reportagem mostrando o Museu Carmelitano em Camusim de São Félix. Um lugar que guarda cultura e muita história, viu? Então o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre um assunto que as pessoas não sabem lidar. O luto. Afinal, as perdas, elas fazem parte da vida. A única certeza da vida que a gente tem é a morte. E quando isso acontece, quando a gente perde alguém, a gente não sabe o que fazer. Por isso que hoje eu vou conversar com o psicólogo Milton José. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que as pessoas não conversam muito, que é o luto. Como a gente pode lidar com as perdas. A gente teve uma perda recentemente que abalou o país inteiro, Gabriel Diniz, um cantor jovem que estava em ascensão. De repente, pegou um voo, não chegou ao destino, foi embora. Deixou todo mundo em choque, principalmente, claro, a família. E aí, doutor, nessa fase, a ficha demora para cair, as pessoas, como é que elas devem lidar com essa situação do luto? Como é que elas devem vivenciar esse luto? Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Realmente, como você falou, é uma situação onde todos nós iremos passar por ela. Inclusive, é uma situação, é uma dor, é uma aflição, é uma angústia que acaba igualando toda criatura humana, de diferentes níveis sociais, Sim. Tanto rico, pobre, alto, baixo. Então, todos nós passamos pela dor. Então, a dor é algo que nos iguala. Todos nós iremos passar um dia, mas não estamos preparados, realmente. O que precisamos entender é que esse momento um dia vai chegar. E quando chegar, como lidar com esse fato? Já que cada um de nós temos nossas angústias, nossas dores, nossos apegos àquele que foi embora. Né? Então, o ideal é que todos nós precisamos chorar a nossa dor. Precisamos passar por esse luto. Isso é natural da criatura humana, passar por esse luto. Aquele momento onde a gente entra na introspecção e ter cuidado para que isso não decorra a uma depressão. É verdade. Porque a tristeza ela é natural do ser humano. A tristeza ela é controlada, ela é um convite à introspecção, à meditação, à calma, a pensar naquele ser que foi embora. Mas a partir do momento que ele se torna sintomático, ele pode cair realmente numa depressão. Ou até mesmo também numa síndrome do pânico, não é isso, Milton? Exatamente. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial tem síndrome do pânico. Então ela acaba alcançando a criatura humana, principalmente naquele momento daquela dor exacerbada que a pessoa está. Então, ela controlada, ela consegue passar por esse luto. Infelizmente, é uma linha muito tênue desse luto, dessa angústia, dessa mágoa que a pessoa está passando, para um sentimento de culpa, uma raiva, uma revolta. Então, muitas vezes esse luto se prolonga porque emerge no ser humano o sentimento de culpa. Sim. Poderia ter ficado mais tempo com ele, eu poderia ter dado mais atenção, ele pediu algo, eu não fiz. Então, isso acaba vindo à tona e a criatura acaba estendendo esse luto para um sintomático e aí levando realmente a uma depressão. Eu acho que quando a perda ela é repentina, ela é muito mais traumática do que uma perda esperada, como uma pessoa que está doente, que está acamada, que os familiares e os amigos eles estão por perto e estão vendo o sofrimento daquela pessoa. Então, o luto de quem vai embora, assim como o Gabriel foi, é um luto mais difícil de se lidar, não é isso? Sim, claro.
inesperado, né? O esperado nosso é que os pais, os avós, né? E aí vai naquele acontecimento natural da vida, da velhice e até a morte. Mas quando acontece, no caso do cantor Gabriel Diniz, realmente choca, e choca um país inteiro, Sim, choca o mundo inteiro. Foi o que aconteceu com Ayrton Senna também, que sim, chocou o mundo inteiro. Foi o que aconteceu com o voo do time da Chapecoense, sim. né? E agora com o cantor A Gabriel tragédia do Diniz. Flamengo, tantos A jovens foram tragédia, dormir e não acordaram mais. exatamente. Então essa tragédia, ela acaba alcançando o maior o coração, na alma do ser humano, porque ele não esperava aquilo. Então é um choque emocional. Além do luto que ele tem que passar, um choque emocional de não ter aquilo como repentino, realmente. O luto ele tem várias fases, não é isso? A fase da aceitação, a fase da revolta, a fase do choro, até de fato você viver todas essas fases para você seguir em frente. Esse passo a passo ele é necessário, não é isso, Milton? Isso. Alguns psicólogos, alguns estudiosos falam em 4 pilares, 4 fases. A fase de aceitação, a fase da negação, onde eu nego aquele fato. Depois eu aceito, depois eu tento barganhar alguma coisa, depois eu passo para aquela fase de calmaria mais. Mas alguns outros psicólogos também falam que não tem uma linha, não é uma linha contínua isso. Cada um passa por fases distintas, mas tem aquela fase do choque inicial, uma fase de acreditar, você nega realmente, inconscientemente, você tenta acreditar que aquilo é um sonho, é um pesadelo que está passando. Enfim, você acredita, aceita aquilo. E aí é onde começa realmente o luto. O luto ele passa por alguns meses, semanas, meses, anos, né? Em alguns casos, como a perda de filhos, vai para a vida toda, né? Sim, Porque tem datas comemorativas, data de aniversário, data disso, data daquilo, onde aquele sentimento ele volta. ele volta. E é natural, a gente precisa respeitar isso no outro, né? Respeitar essa dor que o outro está sentindo. Afinal, cada um tem uma maneira de vivenciar, não é isso? E as Exatamente. crianças, Milton? Tem crianças que perdem o pai, que perdem a mãe. Como que o familiar pode lidar com essa criança? Ela tem que saber que o pai ou a mãe faleceu, ela deve ir ao enterro. Como que deve proceder com a criança? O ideal é deixar a criança ciente do que realmente está acontecendo. Então a criança precisa saber tudo. Depende muito da faixa etária, né? Muito novinha, as pessoas tendem a tentar Cercar. proteger, Sim. cercar, para que ela não entenda aquilo. Mas um dia ela vai saber, né? O ideal é também, às vezes, quando acontece algo disso, principalmente com crianças, as pessoas dizem, não chore, né? A gente não sofra, ele não vai gostar ou ela não vai gostar, não faça isso. Então isso a gente não aconselha que isso seja dito. O ideal é que a gente acolha isso, muitas vezes sem palavras, mas com um abraço, com um olhar, que a gente possa fazer com que aquela pessoa se sinta pertencendo, se sinta acolhida no ambiente onde ela se encontra ou num grupo no qual ela se encontra. E em seguida ela precisa narrar, ela precisa falar, contar como foi sua vivência com aquele ente que foi embora, contar como é que está a sua angústia, e ela precisa esvaziar, porque senão ela vai ficando pesada. E isso com o tempo pode levar a alguma patologia. Inclusive até a própria depressão. Até a própria depressão, que hoje em dia, segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E a depressão é a doença mais comum na adolescência. Então precisamos realmente ter um cuidado. Ela controlada, esse medo controlado, ele pode levar à meditação. Mas, infelizmente, as pessoas acabam perdendo esse controle. E aí foge dessa linha e acaba na depressão, realmente. Durante o luto a gente costuma não rir, não sair, não compartilhar de festas com amigos. Isso daí de fato é saudável ou não? Depende muito de cada pessoa, né? Quando isso é cobrado, alguém cobra que você saia, então a pessoa não quer, ela está naquele momento de reclusão realmente. Tem que Naquele respeitar. momento tem que respeitar. Mas já tem pessoas que após alguns meses já está saindo, já está se divertindo, totalmente natural e saudável também. O importante é passar pelo passo a passo. Mas É vivenciar esse luto para curar a dor e seguir em frente. isso, vivenciar esse luto e a gente perceber também que tem o crescimento pós-traumático.
Tem um rabino chamado Harold Kushner, é um rabino americano, que escreveu um livro fantástico chamado Quando Coisas Boas Acontecem, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E ele perdeu o filho. Ele perdeu o filho, ele conta que ele daria tudo para que o filho voltasse, claro, natural. Mas ele conta que houve um crescimento pós-traumático. Depois que ele perdeu o filho, ele se tornou um rabino mais acolhedor. Ele escuta mais, ele dá melhores conselhos, ele consegue enxergar, olhar no olho da pessoa e consegue enxergar uma dor. Então, toda dor traz um aprendizado. A gente acaba conseguindo conquistar habilidades, incorporar mais competências após passar por aquela dor, porque tem esse crescimento pós-traumático. A gente se torna mais forte. Muito bem, tá certo, Milton. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, viu, querido? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Marcela. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando um alerta. O slime feito em casa pode fazer mal à saúde das crianças. Tem também uma dica do Nutri Jefferson Arruda sobre alimentação para os bebês. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, gente, a alimentação dos bebês é super importante. Afinal, é nessa época que eles começam a se desenvolver. A inserção de frutas e verduras deve fazer parte do cardápio desde cedo, viu? Hoje a dica do nosso Nutri Jefferson Arruda vai mostrar como deve ser feita a dieta dos pequenos. Ai, que fofura, gente, ó, com saúde não se brinca. Confere aí. Marcela, estou aqui na casa da Kessia, e essa daqui é a Letícia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução alimentar. Bom, e aqui na mesa a Kessia separou alguns alimentos em que a Letícia começou a utilizar na sua introdução alimentar, como por exemplo o chuchu, a cenoura, a batata inglesa, o tomate, a beterraba, e também algumas frutas como o abacate, a laranja, temos a pera, o kiwi, a banana. Então todos esses alimentos aqui ela gosta de estar comendo no seu dia a dia. Isso, a gente procura variar um pouquinho, né, o que oferece de manhã, aí à tarde a gente tenta oferecer outra coisa, mas até ela ir se adaptando, principalmente, né, porque como demora um pouquinho essa adaptação, então é importante ela ir provando um de cada vez até ela se adaptar àquele sabor. Então, lembrando que o bebê, ele leva cerca de 20 a 30 vezes para poder, né, você precisa testar o alimento com ele cerca de 20 a 30 vezes, lembrando que não podem ser vezes seguidas, para a gente ter a certeza se ele gosta ou não desse alimento. Lembrando também que a água é de suma importância a partir dos 6 primeiros meses de vida. Então ela está no processo de introdução alimentar, a gente precisa estar oferecendo os alimentos para ela de forma gradativa, tá certo? Um purezinho no almoço, purezinho no jantar, variando de acordo com a cenoura, com a beterraba, com o chuchu e também com as frutas para intermediar as refeições. Então o X da questão é que você faça a introdução alimentar, tá certo? De forma variada para que o bebê já possa usufruir dos benefícios das frutas, dos legumes, das verduras. Então a Letícia e a Kessia estão de parabéns. Kessia, a Letícia amamentou até quantos anos? até os 6 meses. 6 meses foi exclusivo, e aí a partir dos 6 meses eu já comecei a introduzir alguns alimentos. Ela continua mamando, livre demanda, quando ela quer eu sempre ofereço, mas aí eu já comecei a oferecer outros alimentos para ela também. Perfeito. O interessante é que a introdução alimentar vem após 6 meses, porque nessa fase o bebê já consegue ficar em pé, ele já demonstra um interesse pela comida, né? A gente percebe que a postura dela está sempre retilínea, ela presta atenção de acordo com os alimentos e tem o interesse em trazer para a boca. Então, a gente vai ofertando esses alimentos com a consistência gradativa de acordo com a evolução da introdução alimentar. Lembrando que existem 2 técnicas para a introdução alimentar. Existe a BLW e existe também a Bliss. A BLW é aquela que é conduzida através, né, do bebê, onde ela mexe com a comida, ela vai conhecendo, e através desse contato a gente consegue guiar a introdução com os alimentos que ela acaba preferindo. E existe a outra que é a Bliss, onde a gente vai adaptando esses alimentos, né, de acordo com a aceitação do bebê e também com a evolução da consistência. Lembrando que elas não são regras, elas são estratégias utilizadas na nutrição. Kessia, quais os alimentos que ela mais gosta de estar consumindo? Frutas, ela gosta muito, adora banana, maçã, abacate, ela gosta bastante de abacate. E os alimentozinhos, né, mais salgados, assim, né, por dizer, que são nas refeições, que aí ela gosta do brócolis, de brincar, cenourinha baby. Então eu sempre procuro
para estimular que ela possa brincar com o alimento, mas que ela leve, porque ela está na fase de tudo De querer conhecer, levar para a boca. isso. Então, pelo menos ela leva os alimentos e ela vai conhecendo os sabores também, mas a gente também consegue já oferecer algumas coisas, né? Enquanto ela vai brincando, eu também gosto de ir oferecendo Os alimentos. até porque ela precisa se alimentar, né? Isso. Então é interessante que a gente venha trazendo para o dia a dia da criança alimentos no formato de papinha. Você pode fazer a papinha de banana, você pode apresentar a papinha com outra fruta que ela gosta de estar consumindo, ou até mesmo oferecendo um purezinho de abóbora, um purezinho de batata doce. Nesse caso aqui, a gente percebe que a Letícia, ela tá comendo, né, um franguinho desfiado com a presença do purê de abóbora. Então é interessante que durante as refeições principais, como o café da manhã, almoço e jantar, a gente tem a presença dessas papinhas. Claro, respeitando sempre a saciedade da criança. Lembrando que o aleitamento materno ele pode sim ser complementar. E outra, Kessia, existem alguns alimentos que eles devem ser evitados durante o primeiro ano de vida do bebê, como nesse caso o mel, certo? A gente deve evitar também a utilização do sal, deve-se evitar também a utilização do açúcar e principalmente aqueles alimentos que são estimulantes, como o café, como o refrigerante à base de cola, certo? E também o excesso dos sucos, uma vez que esses sucos vão apresentar uma carga muito grande em relação ao açúcar e pode acabar levando o desestímulo do bebê ao consumo de água. Lembrando sim que é muito importante que o bebê faça o consumo de água após os 6 meses de vida. Antes disso, por estar fazendo o uso do aleitamento materno, ele vai acabar apresentando já o seu consumo de água adequado. Então é isso. Percebo que a Letícia ela vem se alimentando bem, ela vai com certeza melhorar cada vez mais seu crescimento e desenvolvimento, uma vez que ela está tendo uma alimentação saudável como a introdução alimentar. Meus parabéns, Kessia. Obrigada. Então é isso, Marcela. Espero que vocês tenham gostado das dicas, vocês que estão aí nos acompanhando. Espero sim que vocês façam a introdução alimentar da maneira correta. Lembrando sim que vocês podem garantir um crescimento e um desenvolvimento de um bebê saudável para toda a vida dele. Muito obrigado e até a próxima. Nutri, tu arrasou, adorei a dica. Tenho certeza que os papais e as mamães também curtiram muito, viu? Beijo, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Ainda falando em crianças, recentemente um post de uma mãe viralizou numa rede social e acendeu um alerta. O slime feito em casa pode fazer mal para a saúde dos pequenos. Pois é. Na publicação, a mãe relata que a filha foi internada com suspeita de envenenamento por bórax, um dos ingredientes usados na fabricação do slime caseiro. Os especialistas recomendam tomar cuidado. A substância pode trazer muitos malefícios para a saúde da garotada. Confere aí na reportagem. Quem tem criança em casa, com certeza já ouviu falar do slime, uma geleia pegajosa que tem sido a diversão da criançada. Mariana tem apenas 6 anos e sabe o passo a passo de como fazer o slime. Primeiro eu boto cola, depois eu boto a tinta, depois a espuma, depois o glitter e depois o bicarbonato e depois a água barricada. Tinha completado 5 e apareceu a febre do slime, doidou as mães e as crianças amaram. Até hoje ela brinca. A brincadeira surgiu nas décadas de 80 e 90 e voltou com uma nova textura mais pegajosa chamada de slime. Mas essa brincadeira tem um diferencial. A geleia é confeccionada pelas próprias crianças. São usados cola branca, espuma de barbear, água boricada ou bórax, bicarbonato de sódio e tintas coloridas para tecidos. Mas é no bórax onde mora o perigo. O produto é um ácido que deve ser mantido longe do alcance das crianças. A gente vê que essas crianças que estão em contato direto com aquela substância, ali tem uma série de substâncias. Uma das mais tóxicas é exatamente o bórax. O bórax, contato direto com a pele, ali um período de tempo prolongado, pode provocar uma intoxicação, que ela se manifesta com sinais de vômito, dor abdominal, às vezes diarreia, tá entendendo? E principalmente vômitos que a gente não consegue controlar com medicações normais. Às vezes a criança tem que se internar para poder ficar no soro e não desidratar e deixar passar o período da intoxicação. Além desse, que seria o pior, né? Tem as dermatites de contato provocadas pela cola, pela água boricada,
por um monte de substâncias químicas que tem ali e que a criança fica manipulando durante um tempo prolongado, né? Fica ali brincando tudo. Então, isso deve ser evitado. E o perigo maior é se aquilo ali for deglutido, ou for ingerido acidentalmente por uma criança pequena, né? O contato com esses produtos tóxicos podem causar náuseas, vômitos, irritação, dor de cabeça. Nos piores casos, o contato direto com o slime causa diarreia e queimaduras na pele. Quando soube que o brinquedo era tóxico, Watsa logo limitou o uso da geleia em casa. Ela brinca assim agora com menos frequência, porque antes era toda semana tinha que ter slime. Acabava, ele ficava duro, tinha que fazer outro. E hoje não, ela faz 15 dias, uma vez no mês, diminuiu bastante. Principalmente isso, de estar sempre de olho nas crianças, visualizando a criança onde ela está brincando, as menores principalmente, ter cuidado para elas não deglutirem e, de qualquer maneira, evitar manipular esses produtos que não devem ser manipulados por criança, como o bórax, a cola, a água boricada, o bicarbonato de sódio, que também se usa, tá certo? O bicarbonato de sódio ele não é tão agressivo, ele não causa tanto problema, mas se ele for ingerido numa quantidade grande, também pode provocar. Então, essas substâncias devem ser mantidas distante da criança, ou então com uma supervisão grande da família. Qualquer hora do dia vira especial quando você abre um chocolate da Vitamassa, claro. Gente, a família Chocolate cresceu. Agora você encontra essa maravilha aqui em 3 versões. O chocolate tradicional, que você já conhece. O chocolate pra já, que é a versão wafer de bolso, super prático, delicioso como sempre. E o chocolate mais, todo coberto com chocolate. E ó, tudo isso em sabores incríveis, meio amargo, ao leite, intenso e chocolate branco. Para cada momento, um chocolate diferente. Escolha o seu. Para cada momento, um chocolate diferente. Escolha o seu, é Vitamassa. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica do professor Marcelo. Pois é, ele vai ensinar a gente a fazer uma máscara caseira com ingredientes naturais que podem evitar o ressecamento da pele agora no inverno, viu? E ainda você vai conhecer o Museu Carmelitano de Camusim de São Félix, um lugar lindo e cheio de histórias. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, gente, o inverno começa esse mês. A estação ela é conhecida por causa das baixas temperaturas e pode ressecar a pele. Então, a dica do professor Marcelo de hoje vai evitar esse ressecamento, viu? E tudo com coisas que você tem em casa. Confere aí. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha. Estou eu aqui de novo com mais uma dica e na casa de uma telespectadora, gente. A dica hoje é muito importante, é bem interessante, prática, direta e bem objetiva. E hoje tem a ver com beleza. Nesse período de mudança de temperatura, nessa oscilação de temperatura que a gente vive, é muito importante a gente cuidar sempre da nossa principal capa, que é a nossa pele. E a gente sabe que é bem mais vulnerável a nossa face, o nosso rosto. Então hoje eu tenho uma dica bem legal para você, você vai curtir muito, como a gente criar um creme de proteção, tá? Não é um esfoliante, é um creme de proteção para nossa face, para aplicarmos bem fácil. E outra coisa, ó, não é só para mulher não, tá? Tem homem que coloca também, tem homem que usa, que se protege, que se cuida. Então vamos lá, curtir essa dica de hoje que tá bem legal. Então, Marcelo, estamos aqui na casa de Suelane, que nos recebe, muito obrigado. A gente vai conversar um pouquinho e aplicar também aqui na Suelane. A gente está vendo que ela tem a pele muito bem tratada, muito bem conservada, né, Suelane? Tem algum problema em relação à pele, não? A minha pele é bastante oleosa. Aí eu uso também muito creme contra a oleosidade também. Perfeito. Então, ó, isso aí também serve, esse creme que a gente vai preparar agora, ele também serve contra as peles que apresentam muito essa questão de oleosidade. Mas você já conhecia essa receita que a gente vai fazer agora? Não conhecia. E topa colocar? Com certeza. Então vamos embora. Vamos preparar ele aqui. Então, Suelane, os ingredientes são simples, também o preparo também é simples, gente. Nós vamos utilizar apenas flocos de aveia, facilmente encontrado nos supermercados. Vamos utilizar 2 ovos. Na prática, a gente só vai utilizar a clara do ovo, tá? A gema a gente vai desprezar. Então vamos iniciar aqui. Então aqui a gente tem apenas a clara do ovo, a gema a gente utiliza para outra situação.
Por que a clara? A clara ela tem uma consistência gelatinosa, a clara tem algumas proteínas importantes como a albumina, então vai dar aquela cremosidade que esse produto precisa, que esse creme precisa, tá? Agora vamos utilizar a aveia em flocos, lembrando que é interessante para poder criar essa sensação de esfoliamento na pele, que essa aveia seja em flocos, tá? Tem a farinha normal e tem ela em flocos, a gente vai utilizar meia xícara de chá de aveia em flocos. Então a gente coloca aqui, né, adiciona a aveia em flocos e com o pincel a gente vai misturar bastante até que fique homogêneo. Então a gente já identifica aqui uma consistência de um creme mesmo, ó, né? Ela tá semissólida, né, meio pastosa, aonde está pronto para nossa aplicação. Após esse preparo, é interessante até para a pele mesmo, você colocar por 5 minutos, 10 minutos na geladeira. Então, veja, chegou à noite, o interessante é aplicar isso aqui à noite, tomou um banho, faz a limpeza normal. Se você tem algum sabonete específico para face, que geralmente tem, pode colocar esse sabonete, limpou, enxugou direitinho com a face bem enxuta, tá? Você retira o produto e usa um pincel desse aqui, que é um pincel que não vai atritar muito com o rosto. Então a gente coloca esse produto e deixa por 10 a 15 minutos, já basta. Então você pode colocar por esse tempo. Depois, como é que eu vou remover? É uma pergunta que sempre faz pra gente. Ó, você vai remover com água morna, não água quente. Água morna, um pano lisinho, sem ser áspero, você vai passando e limpando o rosto completamente. Depois pega um pano seco e aí finaliza essa parte de enxugar a face. Pode dormir tranquilamente. Não durma com esse produto, tá, gente? Aplicou, deixou durante 15 minutinhos, removeu com água morna e tá tudo ok, certo? Então, olha só, gente, a Suelane já colocou, já utilizou, utilizou também a água morna, um paninho para remoção. E veja, obviamente que a pele dela é muito bonita, então só veio acrescentar e vai ser mais uma alternativa. Foi simples, Suelane? Com certeza, é muito simples. Fácil, direto para colocar, né? E também é muito fácil fazer também, né? É uma ótima opção para quem está em casa, é uma ótima opção para fazer, para limpeza de pele também, para hidratação da pele, né? Perfeito. E olha só, não existe contraindicação, tá, gente? Então não há produto químico algum que possa, obviamente, causar uma alergia, causar um desconforto. E se acaso aparecer, suspenda imediatamente. Mas não há nenhum caso indicado que houvesse, porque produtos químicos, geralmente, toda a pele vai reagir de uma forma diferenciada, né? Espero que eu tenha ajudado você, Suelane. Obrigado por nos receber, tá? Eu que agradeço. Muito simpática, nos recebeu aqui em sua residência. E você aí de casa, liga pra gente. A gente vai te visitar com uma dica bem bacana, de acordo com aquilo que você tenha necessidade ou curiosidade. Marcela, um forte abraço pra você. Use também, viu, Marcela? Vou ficar de olho que eu vou usar em casa também. E a você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um forte abraço e até uma próxima dica. Eu quero saber quem aí gosta de andar na moda, de se vestir bem? Todo mundo, né? Então você tem que dar uma passadinha na Linda Dondoca. Na Linda Dondoca vocês encontram as melhores marcas como Uau, Maria Geisha, Maria Arruda, além de jeans de marca própria. Então o que você está esperando, hein? Corre lá na loja e aproveita para escolher o presente para o Dia dos Namorados. Lá na Linda Dondoca tem cada look lindo, inclusive esse aqui maravilhoso que eu estou usando é da Linda Dondoca. Linda Dondoca, que fica no Empresarial Times, Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. E chegou a hora de conhecer o Museu Carmelitano de História Natural em Camusim de São Félix. O local possui um acervo de mais de 4.000 peças. O museu, gente, ele une cultura, história do país e história natural. Tudo isso aqui pertinho. Vamos ver. Reinaugurado há menos de um mês, o Museu Carmelitano guarda um acervo com mais de 4.000 peças. Ele é o segundo do estado com maior acervo de história natural. Mas tudo começou em 17 de junho de 1963, em Goiânia, quando o fundador Frei Telésforo Machado Cavalcante decidiu expor sua coleção particular. Ao longo de vários anos, ele garimpou no Nordeste brasileiro rochas e arrecifes, conchas do mar, animais para empalhar, borboletas de cores sortidas e mais uma infinidade de objetos. Tudo foi trazido para o Convento das Carmelitas, onde o museu funcionou até 2015, até que o local precisou passar por reforma. Cronologicamente, é o segundo mais antigo e também o segundo na quantidade de acervo de história natural. Primeiro, o Jean Brunet, que fica em Recife, que já existe desde o século XIX, e o segundo é o Museu aqui Carmelitano de História Natural, que nasceu em 1963, idealizado, né, por um frade carmelita que chama-se Frei Telésforo Machado. Hoje ele tem 96 anos, vai fazer 96 em agosto, e mora em Recife.
Para as peças não se estragarem, o Frei Cristiano, que hoje é curador do museu, separou tudo em 3 salas. A primeira é a Sala da Arte Sacra, com mobília do século XVI. Aqui tem louças, talheres e cristais do século XIX, peças do santuário do barroco arcaico, instrumentos antigos como essa serafina, que era utilizada nas missas e até hoje funciona. O segundo ambiente é a sala que mostra a evolução da tecnologia, desde os primeiros passos até os tempos atuais. O Brasil, por exemplo, foi um dos primeiros países a trazer o telefone. Este aparelho aqui foi utilizado por Dom Pedro II. O acervo é enorme, com moedas antigas do século XVII, cédulas que contam a história do país. Este tinteiro pertenceu a Manuel de Borba, ex-governador de Pernambuco. Aqui também tem arte popular, peças de barro feitas pelo mestre Vitalino, utensílios indígenas e uma enorme coleção de selos. Seguindo adiante, tem o terceiro ambiente do museu, a Sala de História Natural. Aqui são armazenadas a matéria-prima de tudo: as rochas, os animais empalhados, pedras e fósseis com 140 milhões de anos. Então as pessoas, quando chegam aqui, vão encontrar o acervo principalmente de história natural. E nós vamos ver pedagogicamente desde a entrada, né, até a última sala, como é que se desenvolve, por exemplo, a história natural no contexto da humanidade, né? Então vamos ver o acervo de arte sacra, de imobiliários, né, o acervo de objetos antigos, louças, pratas. Também nós vamos ver na segunda sala, a parte de tecnologia, arte popular, a parte de numismática. Então, tudo isso daí, ele revela um pouco daquilo que o homem produz, da onde o homem vive, daquilo que o homem utiliza, né? E depois, na terceira sala, que é a sala principal, nós vamos ver a matéria-prima da produção do próprio homem. Por exemplo, a madeira, as rochas, né? A parte de mineralogia, a parte dos animais que estão à volta do homem, do próprio habitat do homem. Por exemplo, a parte de malacologia, de zoologia, né? E principalmente os animais taxidermizados, a parte de taxidermia, que é um grande acervo aqui no museu. Todo este acervo ficou guardado por 3 anos, mas agora a população pode conhecer um pouco mais dessa história de terça a domingo, das 2 até as 5 horas da tarde. A entrada custa R$ 3,00 para a manutenção do museu, que fica na cidade de Cambuci de São Félix. Que lindo, gente! Vale super a pena conhecer. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Bom início de semana para todo mundo. Tchau, tchau.